O zíper, eu preciso trocar o calcador da máquina. Então, eu vou utilizar o calcador, esse calcador aqui, que ele tem só um dedinho, que a gente vai utilizar para colocar o zíper, para poder fazer o encaixe do zíper, tá? Vou dar uma pausa. Ok, vamos lá. Ó, agora, a gente vai costurar o zíper na saia. Então, vou deixar a saia com o lado direito para cima. Vou abrir o zíper, esse é um zíper invisível, então o lado que tá o puxador é o lado direito do zíper e o lado avesso é o lado onde a gente vê a corrente dos dentinhos do zíper, ó, tá? Esse zíper ele vai ficar bem discreto na peça, ele fica, por isso ele já tem o nome de zíper invisível, que ele quase não aparece. Vamos abrir o zíper e vamos posicionar ele direito com o direito da saia. Aqui em cima, ó, ele tem uma borda, que é o acabamento do zíper, ó. Ele tem um acabamento de um plástico aqui. A gente deixa sobrar aqui um pouquinho, mas a gente divide mais ou menos a metade aqui, ó. Porque se eu colocar assim, vai ficar muito espaço aqui embaixo, e na hora que eu for costurar o revel, vai ficar uma sobra, e o zíper não vai fechar até, a saia não vai fechar bem até o final depois. Então, a gente distribui e faz ao meio essa divisão aqui, ó, esse espaçamento que tem de sobra do acabamento do zíper até o final dele. Para costurar o zíper, eu preciso posicionar sempre a agulha pro lado do puxador. Então, como tem só um dedinho calcador, tem vezes que eu vou precisar fazer a costura de baixo para cima e o outro lado de cima para baixo. Então, aqui, a gente vai começar esse lado de baixo para cima, para que a agulha fique junto com os dentinhos e o puxador do zíper, tá? Então, mantém ele na posição que ele está ali, para não mexer, já segura bem firme e vira para fazer o início aqui na parte de baixo. O zíper está todo aberto. E eu vou colocar aqui a agulha próximo do puxador, ó, mas mais ou menos no meio do zíper, assim, para iniciar. Iniciei a costura, vou trazendo bem para perto. Aqui agora vem o segredo, ó, eu preciso abrir os dentinhos do zíper, assim, para que a costura passe aqui rente. Então, depois, quando a gente soltar isso aqui, ele nem vai aparecer essa costura. Ó, tem que ir abrindo e costurando. Tem que tomar o cuidado para não esticar o zíper, tá? Nem a peça. Então, é só desdobrar aqui os dentinhos dele e passando a costura. O zíper sempre alinhado com a borda do tecido, né? Para ele seguir ali. E vem até o final da saia. Arrematou. Primeiro lado costurado. Agora, a gente vai colocar o segundo lado do zíper. Esse segundo lado, a gente vai começar a costura de cima para baixo. Importante ver exatamente o tanto que sobrou da ponta do zíper para cima do tecido, para deixar alinhado e começar igual. Por quê? Se ele não ficar igual aqui, depois o meu zíper vai terminar em posições diferentes na saia. E aí, ele também não vai dar o encaixe final lá na bainha. Então, tem que ficar bem alinhado todas as partes, para que depois no final não fique diferente uma parte da outra lá no final da costura. Inicia bem lá na pontinha. Abre a correntinha do zíper aqui e vem com a agulha passando bem por dentro, né? O zíper alinhado à borda do tecido.
Ó, aqui eu não consigo mais desdobrar, então aqui eu posso deixar ele certinho e vai afastando para ele chegar do lado do puxador. Vamos fechar para testar. Uma coisa que é importante, aquele zíper, quando às vezes a gente pega um zíper de uma saia, um vestido, que ele fica empacando, né? E ele fica travando, é porque ele em algum momento, a costura às vezes pegou em algum dentinho do zíper aqui, e daí depois o puxador não sobe. Então ele tem que ficar bem alinhado. Agora a gente fechou o zíper e a gente já vai aproveitar para fechar a lateral com esse mesmo calcador, essa parte de baixo dele. Então, eu vou pegar aqui pelo lado avesso, posiciono o zíper de forma que eu vou encostar as duas bordas do zíper assim, ó, uma com a outra. E aqui, o meio, a gente sente que ele tá mais grosso, ó, tá em pezinho. Então, eu vou pegar um pouquinho mais pra cima, porque aqui é a ponta onde a gente não ficou tão próximo dos dentinhos do zíper, né? Onde a gente foi afastando a costura. E aí, eu pego aqui em torno de uns 2 centímetros acima, um pouquinho mais, até 3. Encosto a agulha bem do ladinho do zíper, que tá aqui no meio, e inicio a costura, ó. Eu vou vindo um pouquinho mais pra lateral e vou manter essa distância de 1 centímetro de margem de costura. E vou até o final da lateral. E agora eu vou desvirar aqui para mostrar para vocês como ficou o zíper, ó. Tá? Então, aqui tá o zíper, ó, tá vendo? Ele fica bem escondidinho e aqui a gente consegue fechar e esconder a pontinha dele também.